Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma segunda-feira maravilhosa, né? Mais uma semana que tem tudo para ser repleta aí de realizações, de autoconhecimento, né? De mindfulness. Lembra-se? Mente alerta, passo a passo. Muito importante aí para o nosso equilíbrio de generosidade, né? Uma semana em que a gente possa compartilhar nosso amor, nossa atenção, nosso carinho com todos os seres ao nosso redor. Né, com todas as criaturas divinas. Começando mais uma pílula do nosso querido e amado Evangelho de hoje. Uma pílula hoje, gente, muito especial. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre o trabalho do Dr. Amir Sood, que é um especialista muito famoso, né, da famosa também Clínica Mayo, lá dos Estados Unidos. O Dr. Amir Sood, ele trabalha com psicologia positiva, ele é, na verdade, médico, né, dá aula na faculdade de Harvard, e o Dr. Sood, ele se tornou notoriamente conhecido no mundo todo por causa da sua teoria do cérebro feliz, é o Happy Brain. O que é o cérebro feliz? O Dr. Sud ele tem mostrado com as suas inúmeras pesquisas que o nosso cérebro ele é extremamente plástico, né? Ou seja, a gente pode moldá-lo dentro das suas características para que a gente se sinta muito mais feliz. E ele afirma uma coisa fantástica. Se você quer ser feliz, faça tudo, menos perseguir a felicidade. Mais especificamente, ele diz: quer ser feliz? Então aprenda a perseguir a gratidão e a compaixão. Se você for atrás, ou seja, se você se conectar em ser uma pessoa cheia de gratidão e ser uma pessoa cheia de compaixão, automaticamente a felicidade vem até você. Mas se você for atrás de ser feliz fazendo coisas na expectativa de ser feliz, você não vai ser feliz por causa das frustrações. Gente, é incrível, né? Porque eu falando assim essa frase, parece uma coisa simples, não é. São décadas e décadas de pesquisa, de história, de observação, né, na história recente e centenas de anos de observação da história de médio prazo. O que o doutor Amit tem demonstrado para nós? O cérebro, gente, ele tem três características básicas, né, que fortalecem essa tese que ele defende. Aliás, ele tem toda a razão. Primeiro é que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, o que acontece? Ele sente a dor do outro, mais ou menos assim. Quando alguém do seu lado está sofrendo, uma pessoa que você ama sofre, um animalzinho sofre, né? Alguém que você ama, algum ser sofre, você notou que você sofre também. Então veja que na nossa estrutura cerebral, no nosso corpo, não há uma diferenciação se a dor é nossa ou se a dor é do outro. Nós sofremos do mesmo jeito. Uma segunda característica é que para o cérebro, gente, tudo o que você imagina é real. Né, o nosso córtex visual e toda a nossa estrutura do sistema límbico, né, do nosso cérebro, não sabe diferenciar o que a gente lembra e aquilo que a gente cria. É verdade, né? Se você imaginar chupando um limão, você vai fazer uma cara. Limão não. E é só uma imagem. Diferente você tá chupando de verdade, né? Se você lembrar de uma viagem linda que você fez, você começa a dar um sorriso e na verdade é só uma lembrança. Você não está fazendo a viagem naquele momento. Então, o cérebro não diferencia essa segunda característica. E a terceira é que o cérebro, meus amigos, ele não consegue diferenciar a dor física da dor emocional. Então, o que isso significa? Se você quebrar uma perna, você pode sofrer muito. Se você quebrar o seu coração, como ele utiliza esse amor, né? Porque você está apaixonado, alguma coisa deu errada, você vai sofrer profundamente também. Aliás, como não dizer que às vezes as dores da alma, que não são fisicamente perceptíveis, afetam o nosso corpo muito mais do que as próprias dores físicas. É ou não é? Resumo dessa história toda. O nosso cérebro ele é sensível. Porque na realidade, gente, o cérebro ele é apenas um instrumento pelo qual, o veículo físico no qual nossa alma se projeta. Né? Nosso livre-arbítrio é projetado pela expansão do nosso ser espiritual. Agora, incrível é a medicina atestar isso. O resumo de tudo isso é o quê? O Dr. Sood, ele defende a seguinte ideia: se você quer ser feliz, não tem outro jeito, tem que ser grato. Porque quando você é grato, você está estimulando o seu cérebro, a sua mente a prestar atenção no aqui e agora, a se encher de felicidade pelas coisas mais simples do dia a dia. Então você pode ser grato pelo que aconteceu. Eu sempre falo disso aqui, né? Você pode ser grato pelo que ocorreu semana passada, no passado. E você pode ser grato pelo que está acontecendo agora, nesse momento. Puxa, eu posso ouvir a pílula, eu tenho um celular para ouvir a
pílula, eu estou andando, estou tomando café, eu tenho minha família, estou indo para o trabalho. Você pode ser grato pelo que quiser e pode ser grato pelo que vai acontecer. Gratidão antecipada. Isso faz uma diferença enorme, porque o cérebro adora gratidão, né? A quantidade de endorfinas que irriga nosso corpo é maravilhoso. Agora, quando você ora, por exemplo, uma outra prática que o doutor prova, que faz um bem danado para nós, você pensa pelos outros, você pede a Deus pelos outros, você pede a Deus por uma humanidade melhor. Quando você está pedindo a Deus e agradecendo antecipadamente pela bênção que te cerca e cerca quem você tanto quer bem, o que acontece? Essa sensação de paz e bem-estar que a gente experimenta, porque é lógico, a gente está elevando a nossa vibração, a gente atrai espiritualidade superior, o cérebro adora isso, lembra? Porque ele sente a dor do outro, mas ele sente alegria também. Então o que significa dizer? O happy brain, o cérebro feliz, é um cérebro que se alegra com o bem-estar da humanidade, com o bem-estar que nós criamos para nós mesmos. A prática da meditação, você ser uma pessoa bem-humorada, você sorrir bastante, faz com que essa terceira característica, né, do cérebro que sente a dor física e emocional, sinta-se feliz. Por quê? Porque se emocionalmente você está bem, ele potencializa a percepção do bem-estar, como da mesma forma, quando a gente não está legal, a gente potencializa a percepção do mal-estar. Resumo de tudo isso, gente, cuidado. Cuidado, porque se você é uma pessoa que consome diariamente pensamentos negativos, você está envenenando o seu cérebro, diz o doutor Amir Sud. Se você consome diariamente doses de pessimismo, de angústia, você está envenenando o seu corpo. Porque nós temos o direito de escolher o que queremos pensar. Lembre-se disso. Eu posso não escolher o mundo aqui fora, mas eu sempre tenho o direito e a capacidade de escolher os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações ou reações em relação ao mundo que me rodeia. E esse livre-arbítrio lindo, gente, que Deus nos concedeu, que realmente nos capacita a sermos mais livres e felizes. Né? Nós falamos um pouquinho sobre isso na pílula de ontem, de domingo, e reforçamos aqui hoje. Então, cultive o seu happy brain, o seu cérebro feliz, porque o seu corpo agradece, a sua mente agradece e com certeza a humanidade ao seu redor também. Lembre-se, sua felicidade inspira outros a serem felizes, o seu bem-estar, o seu brilho inspira a humanidade a ser feliz e querer ser melhor a cada dia. Então que Deus te abençoe muito hoje, amanhã e sempre, para você ser esse instrumento de luz para todos que te rodeiam. Happy Brain! Lembre-se disso para todos nós, um cérebro feliz, cultive pensamentos positivos, a oração, a prática da gratidão e da compaixão. Vou repetir para a gente fechar aqui a frase central que é a base do Dr. Sud em relação a todo esse processo. Se você quer ser feliz, não vá atrás da felicidade, mas sim atrás da gratidão, de ser uma pessoa grata e cheia de compaixão. Porque sendo uma pessoa grata e cheia de compaixão, a felicidade é que vai vir atrás de você. Lindo demais isso, né, gente? Fiquem com Deus, muita luz e até breve, até muito breve.